Trabalhado no tema de Efésios, no capítulo 6, sobre a armadura de Deus. Observe que muita gente fala da armadura do crente. Aliás, até o título editorial em algumas Bíblias vem assim: a armadura do cristão. Mas, na verdade, é a armadura de Deus que o crente veste. De Deus que nós vestimos. É muito fácil e muito comum eu pensar que eu tenho a minha armadura e de que eu posso viver pelas minhas forças e que eu posso viver, inclusive, a minha fé por mim mesmo. Mas o apóstolo Paulo é muito claro no texto em nos dizer ao contrário. Leamos então Efésios capítulo 6, os versos 10 até o verso 20. Essa é a segunda exposição de uma série que já começamos no domingo passado. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, já oramos, pedindo que por ela, com a ação do Teu Espírito Santo, sejamos mais uma vez refeitos e renovados pelo Senhor, para cumprir e para fazer a Tua vontade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Na primeira exposição dessa série, nós vimos algumas verdades essenciais e básicas do Evangelho. A primeira delas, que nós usamos para abrir o nosso tema na última exposição,
é que nós já somos vitoriosos em Cristo. Nós já recebemos de Cristo a sua justiça, nós já fomos reconciliados com Deus e nós vamos chegar ao destino que Deus nos deu, que é o novo céu, a nova terra, que Ele já nos deu com garantias. Entretanto, vimos também que nessa vida nós vivemos uma luta, uma batalha espiritual. Porque existe aquele que é chamado o inimigo das nossas almas, e esse inimigo das nossas almas, ele não quer nos ver vivendo em santidade. Então, o objetivo, o alvo, é exatamente que ao longo da nossa vida, ele tente nos afastar do Evangelho, tente nos derrubar do Evangelho, tente nos fazer viver vidas cristãs mal vividas. E para isso, então, ele faz o quê? Ele planta-nos ciladas. Ele coloca metodeias. Essa é a palavrinha que aparece lá no texto. Ele monta esquemas com os quais nós somos confundidos, com os quais nós somos distraídos daquele que é o nosso alvo, que é viver em santidade diante de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto, que fala a respeito dessa armadura de Deus, é exatamente mostrar como nós vamos viver em resistência a essas coisas. E essa resistência, ela precisa ser individual, ela precisa ser parte da minha vida, das minhas disciplinas espirituais, assim como ela precisa ser parte do meu contexto, do meu ambiente familiar, do meu ambiente eclesiástico, da igreja, e até mesmo na cultura na qual nós vivemos. Nós cristãos estamos passando por um período no qual os grandes avaliadores da cultura dizem que nós caminhamos para o pós-cristianismo. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso nos valores que a cultura alimenta. Então, em tempos passados, o normal, o regular, era que todo mundo, em determinado tempo da vida, se casasse. E casando-se, vivessem homem e mulher, como marido e mulher, e assim por diante. Hoje, isso não é a norma mais. Você vai avaliar aí no seu ambiente de trabalho, onde você vai estar, e você vai ver que muita gente, ou às vezes a maioria das pessoas, elas vivem juntas. Elas não se casam. Elas testam a sua vida de matrimônio antes de se casar. Alguns chegam lá na frente, resolvem casar, mas não querem mais aquele compromisso cristão do casamento. Faz parte de um valor cultural que está se deteriorando. E agora nós temos leis que estão sendo trabalhadas para detonar ainda mais esse contexto e chegarmos então a essa possível cultura pós-cristã. Então, para que haja resistência em todas essas esferas, é necessário que nós sejamos, como diz o apóstolo Paulo bem no comecinho do texto, fortalecidos no Senhor. A nossa força é Ele, o Senhor, e na força do seu poder. Ou seja, nós vamos nos revestir de algo que não nos pertence, mas que pertence a Deus. Imagina que o texto poderia ser, olha, fortaleçam seus músculos, se fortaleçam, busquem a sua força interior. Aliás, é isso que o mundo ensina. Exatamente o oposto daquilo que a Escritura ensina. A Escritura diz que a força para que vivamos essa resistência, para que tenhamos essa resistência, ela vem de fora de nós, a fim de que, fortalecidos por Ele, possamos viver essa vida cristã e caminharmos nessa luta. Vimos também no domingo passado os resultados. Primeiro é ter condição de permanecer nessa batalha, não esmorecer e não cair no meio dela, antes sabendo que temos uma luta constante, nunca, em hipótese nenhuma, desistirmos da luta.
Esse é um perigo que muitos correm. Nós somos uma igreja de tradição reformada, calvinista, acreditamos na eleição de Deus, mas a gente sabe na história do cristianismo, e a gente sabe na nossa história, e nós temos até um hino que cantamos do nosso inário que diz assim: muitos que corriam bem, já agora longe estão, não é isso? Eu sou muito bom para... Longe de ti vão. Eu sou compositor, viu, gente? Então, muitos que corriam bem, longe de ti vão. Acho que você inventou também, viu, Jonatas? Mas o espírito da coisa é esse. Tá? O espírito é esse. Gente que era do nosso meio e que de repente, enfraquecido espiritualmente, cai no meio da batalha, cai no meio da luta, é tragado por essas armadilhas. É gente que não resistiu o dia mau. Essa palavrinha que aparece aí no texto, a palavra pôneros, ela é usada somente em associação à pessoa de Satanás, do maligno. E eu acredito que o dia mau, ele começou num dia lá no Jardim do Éden, com a queda. E até hoje nós vivemos o dia mau. E para superar esse dia mau só tem um jeito: é entender aquele que venceu o maligno e receber a obra dele, que é Cristo. E assim, no final, vencer a batalha e permanecer inabaláveis. Esse é o segredo. Porque às vezes você pode vencer a batalha, mas sair todo estrupiado do outro lado. E aí não é esse o projeto, não é esse o plano. O plano é que você vença, que eu vença, que nós vençamos a batalha com integridade diante de Deus, usando a força do poder de Deus e usando a armadilha que é de Deus. É isso que Deus prepara para nós. E eu tenho aplicado isso à questão da família. Porque se há uma porta que é usada para a nossa destruição, é exatamente a porta dos nossos relacionamentos familiares. Aquelas coisas que nos são mais preciosas, aquelas coisas que nos são mais íntimas. Exatamente por essa porta e por esse caminho que o inimigo das nossas almas tenta nos destruir. Deus criou a família. Existe um projeto de Deus para a família. Deus nos fez para a união, para a frutificação, para a continuidade de uma semente santa, e desde o princípio Deus fez essas coisas para que o nome dele fosse glorificado à medida em que esse povo que ele criou para si cresça, se expanda, glorifique o seu nome, encha a terra com a glória de Deus, através do testemunho dos seus filhos. Logo, se esse é o projeto de Deus para a família, o projeto do inimigo é a oposição a tudo aquilo que Deus faz. Ele não pode vencer, ele não pode ganhar, mas ele continua lutando contra aquelas coisas que são de Deus. Então, o que esse inimigo das nossas almas, ele tenta fazer? Ele tenta se opor à vida do indivíduo, do cristão. Ele tenta se opor à vida da família do cristão. E ele, então, tenta nos fazer desviar os passos e cair nas suas ciladas. É isso que nós temos que estar atentos, queridos. Como é que Satanás faz isso? Ora, nós temos exemplos na própria Escritura. Primeira coisa, ele tenta nos enganar a respeito do caráter de Deus. É ou não é? Qual foi a primeira proposta do diabo à mulher no Jardim do Éden?
foi colocar dúvida a respeito do caráter de Deus. Deus falou que não é para comer. Ele está enganando vocês. Por que ele está enganando vocês? Ele está enganando vocês porque ele sabe que no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser iguais a ele. Está vendo? Esse Deus de vocês, ele não tem caráter. Quanta oposição a Deus você já viu dessa maneira? Quantas pessoas hoje se levantam e questionam o Deus da Bíblia? Eu não acredito num Deus que... E começa a falar das coisas de Deus. Eu não acredito num Deus que fez tal coisa. Eu não acredito num Deus que faz isso. Eu não acredito num Deus que faz aquilo. Essa é a primeira artimanha do diabo. Tentar destruir a credibilidade de Deus. A segunda coisa que Satanás faz é tentar te convencer e minar a sua confiança na vitória de Cristo. Então ele começa a colocar coisa difícil no nosso caminho, coisas que dificultam a nossa caminhada cristã e que nos tentam a nos desviar os passos e a ir para outro caminho, a ir para outro lugar. Nós temos vários exemplos desses na Bíblia. A carta aos Hebreus, ela foi escrita exatamente para cristãos que estavam tentados a roer a corda, pular fora, porque estava difícil ser crente. A primeira carta de Pedro foi escrita exatamente com esse propósito. Eles estavam começando a pensar assim: não vale a pena ser crente. Isso é artimanha do diabo. Terceira maneira que Satanás tenta colocar cilada e nos derrubar. Ele ataca os crentes por meio da confusão doutrinária. Confusão doutrinária, falsidade doutrinária, mentiras que fazem com que nós não tenhamos a certeza da nossa caminhada cristã. Será que é isso que Deus quer que eu faça mesmo para a minha vida? Será que é assim mesmo? Será que essa palavra da verdade é verdade mesmo? E Satanás tenta então nos trazer falsas doutrinas, às vezes aquelas que são as mais explícitas o possível, e às vezes coisas que são de menor porte e implícitas, mas que dificultam a nossa caminhada cristã. Sim, por exemplo, alguém que não tenha certeza da salvação. Não ter a certeza da salvação não significa que o indivíduo não seja salvo. Mas não ter a certeza da salvação implica necessariamente em me arrastar na carreira cristã, porque na verdade eu passo a viver a minha vida agora com medo de Satanás, e essa é uma artimanha do diabo. Então eu tenho que ser cuidadoso. A confusão doutrinária não é boa. Quarto lugar, Satanás ataca o povo de Deus impedindo o serviço, a adoração a Ele. Vou te falar uma coisa, querido. Quanto mais crente você for, quanto mais você quiser servir a Deus, mais difícil vai ser. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Satanás não gosta do nosso serviço. Ele se opõe a toda vida fiel e a todo ministério que é eficaz. Quanto mais eficaz o ministério de alguém, mais Satanás vai atrás de colocar ciladas nesse caminho. Não tenha dúvida disso. Quinto lugar, Satanás arma cilada, causando divisão entre os cristãos. Se tem uma coisa que Satanás gosta, é de fofoca, de briga, de gritaria e de confusão no meio dos crentes. Ele gosta disso. Cada vez que isso acontece, ele fala assim: estou ganhando. Ele não vai ganhar no final, mas ele acha que está ganhando. E na verdade, quando ele acha que está ganhando e essas coisas acontecem, nós estamos perdendo. Vocês viram aí essa semana, um grupo de amigos, nós nos reunimos, porque nas redes sociais virou uma brigaiada tola, boba, de arminianos e calvinistas.
E aí nós nos reunimos, escrevemos uma nota para dizer, gente, para com isso. A gente sabe que tem diferenças, mas eu não estou negando que esses irmãos sejam irmãos. Nós cremos, eles são crentes. Aliás, eu creio que um dos grandes problemas da doutrina arminiana é exatamente porque ela dificulta a carreira cristã, não dando a certeza da salvação. Mas isso não faz desse indivíduo um incrédulo ou um inimigo da fé. Então nós escrevemos, para quê? Virou um bafafá de novo, porque a tolice impera no nosso meio, as pessoas gostam disso. Eu tenho certeza que quem gostou mais disso, e quem gosta mais dessas coisas todas, é o próprio diabo. Ele tem prazer nessas coisas, é a maneira como ele usa gente para armar ciladas. Sexto lugar, Satanás nos arma ciladas e nos ataca, nos persuadindo a confiar nos nossos próprios recursos. Sabe como a gente tem essa tendência de se encher de orgulho das coisas que nós somos capazes de fazer? Eu posso falar de mim mesmo. Eu posso falar de mim mesmo com toda tranquilidade. Eu sou o primeiro a fazer essas coisas. Eu começo a achar que eu estou bombando. Não é? A gente não acha. Puxa vida, eu estou indo bem. Olha só. Eu olho para minha casa, eu olho para minha família, eu olho para as coisas que Deus me deu. Eu falo assim, puxa vida, Deus me abençoa com todas as coisas. Deus me deu boa esposa, Deus me deu filhos crentes. Eu sou demais, eu sou o Mauro. E eu começo a esquecer que nenhuma dessas coisas chega a qualquer um de nós, se não for pura obra da graça de Deus. Mas até em cima das bênçãos de Deus, Satanás pode nos armar ciladas para nos fazer pensar que estamos fazendo pela nossa própria força. Sétimo, Satanás ataca os crentes, levando-os à hipocrisia. E esse é um negócio que ele é bom. O famoso disfarce. Nós temos muita dificuldade na nossa vida, na nossa carreira cristã, em termos transparência. Na nossa vida social, cultural, se alguém te pergunta como vai, o que você responde? Tudo bem. A gente sempre responde tudo bem. E eu acho que tá bom. Você não precisa, para qualquer um que te pergunta como vai, dar uma história, falar, né, no elevador, né, só tem 7 andares. Como é que você vai conseguir falar tudo que está acontecendo? Tudo bem. Mas esse tudo bem, ele se expande na nossa vida. E nós começamos a nos iludir de que tudo vai bem sem ter, no meio da vida cristã, no meio da comunidade cristã, no meio da família da igreja. Queridos, eu tenho insistido com vocês, nós somos uma família cristã. E é dentro da nossa família cristã que nós temos que resolver as nossas coisas. É dentro da família cristã que nós temos que buscar ajuda. É dentro da família cristã que nós temos que buscar suporte, apoio. Mas é dentro da família cristã, e isso é um risco que toda igreja corre, é de nos tornarmos anônimos e, com o passar do tempo, nos tornarmos hipócritas. A gente mantém o nosso culto religioso, a gente mantém as nossas contribuições, no domingo a gente mantém o nosso sorriso, né? E pronto. Satanás gosta disso. Isso pode abalar nossa vida na igreja, isso pode abalar nossa vida na nossa casa, nos nossos relacionamentos familiares. Oitavo, Satanás ataca os crentes, levando-os à carnalidade e nos fomentando a colocar as coisas do mundo num molde melhorzinho para a gente achar que a gente não é mundano. Cuidado.
Muito cuidado. Isso é cilada de Satanás nos trabalhar para, como diz o apóstolo Paulo, nos conformarmos com este século. Aliás, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século. Mas a gente vai se conformando vagarosamente. Em nono lugar, isso ajusta todos os outros pontos. Satanás nos ataca, finalmente, para nos fazer desobedecer a Deus. Esse é o projeto do inimigo. E só tem um jeito de você não cair nessas ciladas: é vestindo a armadura que pertence a Deus. Essa é uma armadura espiritual. É algo que você põe e não tira. Esse é o primeiro segredo. O soldado, ele dorme pronto para a batalha. Ele nunca tira, quando ele está engajado no serviço, ele nunca tira a sua armadura. Eu morei alguns meses em Israel, e lá em Israel o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres. 3 anos para homens, na época era 3 anos para homens, 2 anos para mulheres. E naqueles meses que eu estava estudando lá, eu tinha um colega, a gente ia nos finais de semana visitar um lugar e outro, e uma vez a gente foi dar uma carona, e tinha muito isso, não sei como é hoje, foi dar uma carona para um soldado. Como é que a gente sabia que era um soldado que estava pedindo carona? Porque ele estava com uma arma nas costas. E o rapaz, a gente parou o carro na estrada, ele entrou, né, no carro, começamos a bater um papo com ele, curiosos para saber. Ele falou: não, eu estou de folga. Você está de folga? É. E essa arma? Eu falei: nos 3 anos de serviço militar eu não posso largar essa arma hora nenhuma. Nem para ir na casa da minha namorada, nem para ir no cinema, nem para ir no shopping. Eu não posso largá-la. Aí a gente fica perguntando como é que um país eco daquele tamanho, com 6, 7 milhões de pessoas, resiste um mundo árabe inteiro. Porque tem norma. E as coisas precisam funcionar de acordo com as normas. Nós precisamos aprender a vestir essa armadura que é de Deus e que vai ser uma armadura que vamos passar vestidos com ela a nossa vida inteira. Essa armadura que vai nos impedir de tropeçar. Essa armadura que vai nos garantir alegria no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele estava preso, lembra? Esse é o contexto de Efésios. Provavelmente acorrentado a um soldado romano. Ele conhecia aquelas passagens do Antigo Testamento que nós lemos domingo passado, que falam que o Senhor, Deus, é o quê? Homem de guerra. E ele começou a associar aquela armadura e aquelas roupas do soldado com aquela situação, com aquela questão. E aí ele então diz: como é que nós vivemos nessa resistência? Cingindo-nos da verdade, vestindo-nos da justiça, calçando os pés com o evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, usando o capacete da salvação, tomando a espada do Espírito e fechando todas essas coisas com uma guerra, com uma vida de oração. Hoje, para tentar ter misericórdia dos irmãos, e não ser igual domingo passado, que eu acho que eu falei mais de 1 hora, mas eu não vi ninguém cair, tá? Nós vamos falar dos 3 primeiros, as 3 primeiras vestimentas que nós precisamos ter para ter essa resistência na vida cristã. Primeira coisa: estai firmes, cingindo-vos com a verdade.
tem que explicar um pouquinho como é que funcionava a roupa. Lembra? Quando você vê esses filmes antigos, eles tentam ser fiéis. Se você assistiu aí os 10 mandamentos, cuidado, tá? Para você não sair pregando, porque tem uns 2% de Bíblia, né? Eles usavam roupões, túnicas. Então, é como mulheres que usam vestido, e um vestido comprido. Aquilo faz o quê? Aquilo atrapalha muita coisa. Se você tiver que correr, dá problema. Então você tem que... o que eles faziam, e o próprio soldado que usava uma túnica, ele usava um cinto. Na hora do vamos ver, ele colocava esse cinto, ou ele estava com esse cinto, e aquele cinto apertava aquela roupa, e ele juntava uma parte daquela roupa aqui no cinto para se desembaraçar, para poder caminhar, para poder ir adiante, para poder correr, para que aquilo não engastalhasse nas coisas que ele estava fazendo durante a sua luta. Então o cinto do soldado servia para ajustar as roupas, para apertar as partes frouxas, para segurar as armas, para proteger o ventre e o lombo. Esse cinto que o soldado vestia, ele servia para segurar as coisas, ou colocar as coisas e vários itens no lugar. E a caminhada cristã é assim. O apóstolo Paulo está dizendo que eu tenho que pôr um cinto, e esse cinto chama-se verdade. O cinto chama-se verdade. Eu gosto muito de brincar, e às vezes eu faço brincadeiras que pregam uma peça no outro. Hoje de manhã mesmo o Avner falou assim: que feio, hein, pai? O pastor mentindo, não é? Mas eu estava falando no viva voz na frente dele com a Denise, ou seja, era uma mentira bem declarada. Dava para qualquer um saber. Mas eu posso dizer que ao longo da minha vida, ao longo da história cristã, eu fui aprendendo uma coisa. A verdade, ela nos segura no lugar. Não tem nada melhor na vida de saber que você vive da verdade de Cristo e que você pode dormir em paz com a verdade. Ela segura as coisas no lugar. O soldado romano, o soldado do Antigo Testamento, eles precisavam dessas coisas para que eles pudessem ter agilidade, para que eles pudessem ter tranquilidade, com todas as coisas seguradas no seu devido lugar, para que eles pudessem cumprir as suas tarefas. No cristianismo é assim, querido. Você tem que estar seguro com a verdade de Deus. Quando nós não estamos seguros com a verdade de Deus, a gente acaba ficando agitado. Aliás, o apóstolo Paulo usa também essa figura anteriormente, dizendo: não sejamos, ele está falando sobre doutrina, sobre a verdade. Ele diz para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Percebe que aqui nessa parte ele está falando das ciladas do diabo. Anteriormente ele estava falando do quê? Das artimanhas dos homens. E o inimigo das nossas almas, ele usa homens. E ele diz então: mas seguindo a verdade em amor, nós possamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só o verso 16: de quem todo o corpo bem ajustado. É a mesma ideia, é o mesmo conceito, só que aqui ele está falando do corpo em si, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A verdade, queridos, é que nos traz vida. Aliás, é a verdade, segundo o texto de João capítulo 8, que nos traz o quê?
liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que usar esse cinto da verdade, porque Satanás certamente tentará nos enganar com as coisas que eu já mencionei, falsas doutrinas, falsos conceitos, falsos pensamentos. Nós temos que ser o povo que ama a verdade. Então, existe o conteúdo da verdade que eu tenho que conhecer. Essa é a primeira coisa. Então, se você não estuda a sua Bíblia, se você não lê a sua Bíblia, se você não cresce no estudo da palavra de Deus, vai chegar uma hora que você vai ser confrontado com situações que você não vai saber usar a verdade. Não vai saber usar a verdade. Eu dei uma palestra essa semana para uns 100 e poucos professores cristãos. E eu fui dar um exemplo sobre os 10 mandamentos. Meus irmãos, é impressionante o nível de analfabetismo bíblico que nós temos. A gente vive na época de vestibular, resumão, né? Quais são os 10 mandamentos? Pastor, não pode ser 2 só. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, resume tudo, não está legal. Ele não sabe nem os 10 mandamentos de Deus, que nos ensinam como amar a Deus sobre todas as coisas e como amar o próximo como a mim mesmo. Eu não sei, as pessoas não sabem. E eu soltei mais ou menos esse desafio para o auditório, para descobrir que pouquíssimos sabiam os 10 mandamentos. Agora, como é que você quer amar a Deus sobre todas as coisas sem a verdade da palavra de Deus? É como se eu dissesse assim, olha, eu quero amar a minha esposa, Denise, cada vez mais, mas eu não me importo com o que ela pensa, não me importo com o que ela diz, eu não me importo com o que ela quer. Mas, querida, eu te amo muito. Aliás, a gente tem um ditado lá em casa. Quando a gente discorda de alguma coisa, qual é o ditado, Avner? No começo não era assim, né? No começo não era assim. Era mais atenção, mais cuidado, mais amor, mais carinho. Queridos, se nós queremos amar a Deus, nós temos que nos apegar à verdade de Deus, ao seu conteúdo. Mas existe uma segunda coisa. Eu tenho que me apegar à atitude da verdade. Eu tenho que ter uma atitude verdadeira para com as coisas. Eu tenho que agir em cima da verdade. Por isso, eu tenho que estar preparado com essa verdade para poder crescer. Porque senão, aquilo que não é a verdade, as ciladas de Satanás, elas vão aparecer na frente da minha casa. Elas vão aparecer no relacionamento conjugal. As ciladas vão ser montadas. Eu vou parar de agradecer a Deus pela esposa que eu tenho, começar a achar que deve ter uma melhor aí no mercado. É por aí que Satanás age, queridos. É por aí que ele age. Nós temos que montar a verdade na nossa casa, no nosso lar, em primeiro lugar, reconhecendo os papéis no casamento. Hoje de manhã eu estava pensando num texto que eu quero escrever sobre o pastorado e o ministério da esposa do pastor. Gente, vou dizer para vocês, homem nenhum vai ser bem sucedido no seu ministério se ele não tiver uma esposa que o apoie nesse ministério, que é exatamente essa expressão bíblica chamada submissão. Toda esposa tem que entender o seu papel, todo marido tem que entender o seu papel de pastor, de pai, a esposa de mãe. Só que a gente vai se secularizando. E aí, quanto mais a gente se seculariza, mais dificuldade a gente tem para ensinar a próxima geração. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Eu tenho um filho e uma filha.
E nós criamos os nossos 2 filhos da mesma maneira. E não é que nenhum dos 2 deu errado, não. Mas provavelmente deveria existir mais diferença na maneira deles serem criados. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Avner nunca vai ser mãe. Amém, né? E a Nina um dia deve se tornar mãe. Então nós temos que educá-los de maneira diferente. Mas pela cultura e a sociedade, o que a gente tem que fazer com meninos e meninas? Todos têm que passar pela mesma escola, do mesmo jeito, todos têm que ir para a faculdade, todos têm que buscar uma carreira. E aí chega lá na frente, quando chega a hora de casar, quando chega a hora de ter filhos, a gente começa a ter o quê? Conflitos. Pensa bem, uma moça chegou lá e estudou 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, alguns, né, vão até, quantos já, Bianca? Uns 20 e tantos, não é? Você vai 30 anos estudando para ser médico. Mas tem que chegar num ponto em que existem outras coisas. Mas nós educamos meninos e meninas da mesma maneira. Uma vez eu estava num encontro de jovens casais de uma igreja, e um pessoal de bom nível social, econômico, e lá vários casais ainda com filhos pequenos, e a esposa trabalhando 18 horas por dia e o marido 22 horas por dia. E eu falei assim, gente, vocês não precisam disso. Vocês não precisam. Eu sei que há situações em que isso é necessário. Eu falei, mas vocês vão deixar os seus filhos, sem necessidade, serem criados por babás, para que vocês tenham carreiras. E depois daquele evento, pelo menos 2 daquelas jovens senhoras vieram conversar comigo, algum tempo depois, e dizer, pastor, chegou a hora de eu parar, para eu poder fazer o que eu tenho que fazer. Depois eu posso voltar, eu posso fazer outra coisa. O que eu estou dando aqui não é criando nenhuma lei, tá? Para ninguém. Nem dizendo você tem que fazer isso ou aquilo. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós nos embrulhamos tanto na nossa cultura, no século, nas coisas que o século pensa, que depois nós temos dificuldade de fazer aquilo que é a verdade, o que é certo diante de Deus. Nós precisamos manter a verdade do Evangelho no relacionamento e na criação dos nossos filhos. Nós precisamos manter a verdade do Evangelho no casamento. E hoje existe uma corrente forte dentro da igreja que fala, não, pode ter casamento misto, pode crente casar com incrédulo, pode divorciar, pode casar de novo, tudo está liberado. E a verdade começa a falhar. E o inimigo, então, coloca suas ciladas. Falta de ética, falta de integridade intelectual, falta de consistência, falta de autoridade. Todas essas coisas, elas minam a nossa caminhada cristã e roubam-nos da alegria de viver com Cristo. Muito bem. Segunda peça de roupa desse soldado que vem de Deus: vestindo-vos da couraça da justiça. Então o soldado usava uma túnica, ele tinha o seu cinto que carregava as suas armas, com a qual ele ajustava as suas roupas, e por cima disso ele colocava uma roupa que vinha aqui na frente, tampando o quê? Seus órgãos vitais. Se ele sofresse um ferimento no joelho, ele caía na batalha, ele se curava e assim por diante. Mas coração, pulmão, entranhas, isso aí, uma vez que o cara era ferido,
já era. Aliás, era considerado um ato de misericórdia acabar de matar um soldado que tivesse sido ou esfaqueado ou sofrido alguma perfuração nas entranhas. Por quê? Porque não tinha antibiótico. Então, a fatalidade da morte, ela já estava escrita no próprio ferimento. Então o soldado colocava, ou às vezes era um couro bem duro, e aí colocava um outro material por cima, às vezes era de próprio, tipo uma blusa de metal, tipo assim, uma blusa de paetê, né? Hoje é bem levinho, mas era pesado naquela época. Ele colocava tudo aquilo, ele se revestia dessa couraça da justiça. E aqui a gente precisa entender, a gente já leu aí em Colossenses capítulo 3, e já lemos lá em Romanos no capítulo 3 também. Lá em Romanos diz que eu já recebi o quê? A justiça de Cristo. Eu não posso me vestir da justiça de Cristo, porque quem me dá essa justiça diz que Deus já me revestiu com ela, eu já estou com ela. Mas agora eu preciso me revestir, não da justificação em si, mas essa justiça de Cristo é a justiça que me possibilita revestir de uma justiça aplicada para que eu possa viver de maneira justa diante de Deus e dos homens. E é essa justiça que me protege. E protege o coração, que é a essência daquilo que eu sou, para que eu não seja mortalmente ferido na batalha. É fundamental que essas coisas aconteçam. Eu tenho que aprender a amar a justiça de Deus, ao contrário daquilo que Satanás queria que eu fizesse. O que Satanás queria que eu fizesse é que eu fosse roubado da palavra de Deus na minha mente, que a minha vida não tivesse qualquer pureza, que eu risse do pecado ao invés de lamentar sobre o pecado. Satanás quer que eu seja usado pelo pecado, e eu tenho que me proteger contra esses ataques, e é essa couraça de justiça que permite que eu viva diante de Deus. E para isso, então, eu tenho que ter essa justiça aí. Como eleito de Deus, eu tenho que ter afetos de misericórdia. Eu tenho que usar de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade. Tenho que dar suporte ao meu irmão. Eu tenho que aprender a perdoar. Meus irmãos, quanto a gente não vê isso dentro da família? Gente que nunca se perdoa. Vive junto em função da convivência. Ou aquele famoso eu perdoo, mas não... Ou seja, em qualquer situação eu vou lembrar essas coisas para você. Isso não é revestir-se da couraça da justiça. E é óbvio que quando Paulo diz revestir-se da couraça da justiça, ele não está falando de autojustiça. Porque se eu vestir a minha autojustiça, eu me torno o pior de todos os seres. Eu tenho que confiar na justiça de Cristo, que me permite buscar viver uma vida justa. Como é que eu vivo uma vida justa? Com afetos de misericórdia, usando de bondade, fazendo todas essas coisas e aprendendo a perdoar. Somos igreja nova. Nós ainda, eu acredito, nós não chegamos nesse ponto, mas nas igrejas antigas você sempre vê isso. Gente brigada, gente dividida, gente que não se perdoa. Aonde o fulano e o cicrano estão, eu não estou, e vice-versa. Meus irmãos, no mínimo, o crente que não se veste da couraça da justiça tem a alegria da salvação roubada. No mínimo.
E se tem uma coisa que eu gosto, é da alegria da salvação. O que me rouba a alegria da salvação é exatamente o quê? O meu pecado. Então, a minha busca é me livrar do meu pecado, daqueles pecados passados, daquelas coisas e divisões e controvérsias e brigas, para que eu tenha a alegria da salvação. Senão você vira o quê? Um crente azedo. E é cheio de crente azedo por aí. Cheio de crente azedo. No mínimo, não vestir-se dessa couraça rouba-lhe a alegria da salvação. Você tem que aprender a dar graças a Deus porque você recebeu essa salvação. E agora você pode viver numa vida de perdão. Verso 14. Acima de tudo, porém esteja o quê? O amor. O amor é o vínculo, é o que nos dá a perfeição em Cristo, é o que nos faz ter alegria. E é o que nos faz ter o quê? Paz. E o juiz dessa paz é Cristo. Perguntei para os irmãos ali na porta: e aí, tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, mas a gente sempre tem paz no meio do quê? No meio da guerra. Não existe falta de guerra. A guerra, querido, só vai acabar quando eu chegar lá do outro lado. Ela só vai acabar quando eu chegar lá do outro lado. E eu vivo então dessa paz de Cristo. Como é que eu me alimento para isso? Tendo a palavra de Deus ricamente na minha vida, dando conselhos e instrução aos irmãos e recebendo, por isso diz mutuamente. No que? Em sabedoria, no temor de Deus. E assim a gente louva a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tem uns cânticos que em algumas igrejas eu tenho vergonha de cantar. Em algumas igrejas. Exatamente aqueles cânticos, eu não me lembro exatamente agora a melodia, ainda bem, porque senão eu ia tentar cantar. Mas tem um cântico que a gente costuma cantar que fala assim: sem hipocrisia, sem... dá toda essa ideia de que não há divisão. Quando você está no meio de uma congregação e que você sabe que as pessoas estão o quê? Divididas, brigadas, não falam umas com as outras. Nós não reconhecemos a justiça de Cristo para nos proteger. E aí nós não cantamos dessa maneira, porque nós não nos vestimos dessa couraça. E na família? Viver relacionamentos fundamentados na realidade da justificação de Cristo. Essa é a primeira coisa. É assim que um casal se perdoa. É assim que um casal é fiel. Eu já disse isso, Denise já ouviu isso, já disse publicamente e já disse para ela particularmente. O primeiro motivo da minha fidelidade à minha esposa é o meu amor a Cristo. O meu amor a Cristo. Ele é que me mantém fiel em todas as coisas. Na família, a gente precisa entender isso. Nós precisamos trabalhar na nossa casa para mostrar os frutos da justificação na nossa vida. É por isso que a gente perdoa. É por isso que a gente pode viver na família a alegria dessa justiça de Cristo aplicada, porque agora eu aplico um para o outro. É aí que a gente aprende a facilidade do perdão. E se tem um lugar que a gente precisa perdoar e ser perdoado, é dentro de casa. É o primeiro lugar onde isso precisa acontecer. Então, a alegria na nossa família, ela vem quando a nossa casa também se reveste da couraça da justiça. Como é que a gente sabe que essa couraça não está na nossa vida? Primeira coisa, a gente perde a alegria.
Segunda coisa, a gente para de dar fruto. Cristão que não se veste da couraça da justiça, ele não dá frutos reais. Terceiro, quando a gente não se reveste da couraça da justiça, a gente perde aquela alegria do galardão de Deus. E em quarto lugar, quando a gente não se reveste da couraça da justiça, a gente traz mancha no mundo, não real, mas a gente traz mancha no mundo à glória de Deus. Porque as pessoas vêm e elas dizem o seu Deus, até as pessoas que não têm grande senso de justiça, elas olham e dizem assim, esse Deus eu não quero. Então, quais são essas ciladas? O senso de justiça própria. Eu sou uma pessoa justa, eu sou mais justo que todo mundo na minha casa. Como é que a gente sabe que a gente está agindo dessa maneira? Quando a gente se compara. Quando a gente começa a brigar um com o outro e fala assim, mas eu fiz isso, você não fez isso, mas pronto. Você já está usando de quê? Justiça própria. Segunda coisa, legalismo. Legalismo. Legalismo é você se vestir de uma justiça que não vem de Deus e que você exige do outro, mas que você mesmo não pratica, porque você não consegue praticar. O legalista mata a graça. Terceira coisa, religiosidade, essa nossa máscara de vida cristã, mas que lá dentro está em frangalhos. E é interessante, isso geralmente se traduz em ativismo. Então são aquelas pessoas que você vê altamente ativas na vida da igreja, mas que aquela atividade toda serve para quê? Para esconder coisas. Principalmente ministérios que permitem que você viva de maneira anônima. Você vai, faz o seu serviço, completou a tarefa, você vai embora para sua casa, você não tem que se expor em nada. E é assim que muitas das nossas igrejas estão cheias de crentes sem nenhuma couraça de justiça. E no final depois aparece aquele escândalo terrível. Você fala, nós nem imaginava, nem pensava que isso podia acontecer. Por último, queridos, o apóstolo Paulo diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Não acredito que o texto esteja dizendo, evangeliza, porque aí você... Não acredito que o apóstolo esteja falando sobre evangelização. Mas é exatamente ter uma mente que se prepara pelo evangelho e para o evangelho. É desenvolver uma mente capaz de resistir às filosofias e vãs sutilezas criadas pelos homens e criada pelas forças espirituais do mal. É nos trabalhar de tal forma nas habilidades do Evangelho que a gente consegue discernir e resistir àquilo que é tradição dos homens e que a gente começa a confundir como se o Evangelho fosse. É entender e ver o mundo conforme Cristo, tendo a habilidade de ter misericórdia, de ter bondade, de aplicar a justiça de Cristo às mais diversas situações que nós vivemos. Por que isso é importante? Imagina que o soldado está lá vestido, ele arrumou a sua roupa, ele tocou no cinto para que nada lhe atrapalhasse, colocou a sua couraça da justiça, e agora ele tem que sair para o campo de batalha. Hoje você vai na Shoes Stock e tem sapato para tudo, não tem? Sapato social, sapato que não é social, sapato para sofrer, chama-se salto alto. Pensa numa coisa que eu não entendo, não cabe na minha cabeça masculina. Salto alto. Faça uma definição de salto alto, depois escreve para você ter assim. É uma maneira das mulheres se submeterem a uma tortura desumana a fim de agradar uma cultura e uma sociedade que gosta disso, não é? É mais ou menos por aí.
Tem sapato para correr, tem sapato para neve, tem sapato para o barro, tem sapato para tudo. Naquela época não tinha. Mal, um soldado tinha um par de sandálias. E ele colocava aquilo, amarrava aquilo com couro, com uma série de coisas, porque o campo de batalha tinha pedra, tinha espinho, tinha cilada, tinha de tudo naquele caminho. O soldado precisava calçar os pés com essa preparação, e essa ideia de preparação é algo que te deixa pronto. Não é aquela coisa que você vai ter que parar e fazer tudo, não. Você está pronto com essa preparação do Evangelho da paz. E isso exige essa mente preparada contra as ciladas e artimanhas do diabo. Não é esperar acontecer, porque aí eu vou aprender, porque aí eu vou... Não. Você tem que se preparar antes. Você tem que estar pronto para essa hora, desenvolver uma visão de mundo fundamentada, baseada no cristianismo, com uma vida inundada do Evangelho de Cristo, para que você esteja pronto em todas as situações. Tem que ser algo durável, algo que proteja os pés. Hoje, os soldados contemporâneos, eles usam botas. Eu tinha um amigo alemão e ele gostava das suas botas. E eu ficava impressionado com o cuidado que ele tinha. Quando a gente ia sair, fazer caminhadas, às vezes ele ia engraxar a própria bota. E aí ele passava a graxa, polia a bota, e aí depois ele fazia o quê? Passava graxa de novo, polia de novo. E aí ele passava graxa de novo e polia. E eu perguntei para ele, chamava-se Ferdinand, por que você faz isso? Ele falou, porque minhas botas ficam impermeáveis se eu faço isso. Então não importa a situação, se cair um pé d'água, esse tênisinho seu aí, vai ensopar em 2 minutos e você vai ter dificuldade para tudo. Mas as minhas botas não. Você tem que estar pronto. Ou senão você vira motoqueiro. Na hora da chuva em São Paulo, pega saquinho de supermercado, né? Para botar em volta do sapato. Você não pode fazer isso. Imagina você calçado com o Evangelho da Paz, andando com um saquinho do Carrefour no pé. Não pega bem. Isso não é prontidão. Você tem que ter o calçado apropriado. Uma mente pronta para resistir no dia mau, quando a tentação lhe chegar. Na própria carta de Efésios, o texto diz assim, porque Ele, Cristo, é a nossa paz. Ele aboliu, separou a inimizade, aboliu na carne a lei e os mandamentos de ordenança, e Ele fez um novo homem fazendo a paz. E Ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por Ele a inimizade. E vindo fez o quê? Evangelizou a paz. Nós precisamos ter essa mente e receber isso de Cristo. Quando o Senhor disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a paz de Cristo. Essa é a paz que eu preciso usar. O inimigo pode te oferecer paz temporária, falsa paz e paz insatisfatória. O Evangelho oferece uma paz permanente. Como é que esse Evangelho da paz funciona na família? Desenvolva na sua casa uma visão de mundo apropriada. Discuta todas as coisas à luz do Evangelho. Você
tem que acontecer na sua casa, entre você, sua esposa, com os filhos, para que a casa, para que a família tenha a mente preparada. Como é que você faz isso? Abre a Bíblia, querido. Medita na palavra de Deus na sua casa. Seja confrontado pela palavra de Deus. Façam isso juntos. Para que haja paz entre cônjuges, para que haja paz entre irmãos e para que haja espírito de reconciliação. O Evangelho, uma vez recebido, é uma coisa que a gente recebe, a gente agora não vive o Evangelho, a gente vive do Evangelho. Então eu preciso do Evangelho todos os dias para poder viver na minha casa. Depois você lê lá Deuteronômio capítulo 6, lá diz como é que essa verdade a respeito do Evangelho tem que estar na minha casa ao sentar, ao levantar, ao redor da mesa, em todos os momentos. Quais são as ciladas? Hoje a gente tem muita cilada. Nós vivemos num ambiente em que a gente acha que educação redime, salva. É ou não é? Se o Brasil tivesse um bom nível de educação, o Brasil talvez tivesse a segunda pessoa mais honesta do mundo, que a primeira a gente já tem. Cuidado. Eu gosto de educação, acredito na necessidade da educação, vejo os pontos positivos, mas educação não é evangelho. E às vezes a gente se rala e se mata para colocar os nossos filhos na escola e não prega o evangelho para eles dentro de casa. Antes quer colocá-lo no melhor, não é? Eu vi muitos pais cristãos se arrependerem disso. Tirar o filho de uma escola cristã porque a escola Y era melhor, preparava melhor para o vestibular. Algumas dezenas eu já vi. E eu dizia para esses pais: você corre o risco de arrepender-se profundamente no futuro. E eu não cheguei depois para dizer para eles: está vendo, eu te disse? Mas eu disse. Porque submeteram os seus filhos a uma visão de mundo pagã em escolas. A maioria de nós faz isso o tempo inteiro. Mas hoje a coisa piora. Essa cultura pagã adianta, precociza a sexualidade. Vivemos numa cultura que procrastina o casamento. Não, o que é isso? Depois que você tiver o seu apartamento, aí você pode casar. Pensa numa cilada que estimula a homossexualidade. Vivemos numa cultura de violência e separação. Vivemos com gerações que não se comunicam. Tudo isso é cilada. E para terminar então, a pergunta é: que roupa você vai usar essa semana? Como é que você vai, na hora que você sair daqui, se vestir? Eu disse na introdução domingo passado, se tem uma coisa que irrita Satanás, é saber que nós não temos medo dele. Mas se tem uma coisa que agrada a Satanás, é nós nessa ideia de que eu não tenho medo, eu não vou cair nas armadilhas dele. Eu sei que o maligno não me toca, mas ele age com o objetivo de estremecer minha mente e minhas emoções. Nós vivemos no mundo, e no mundo existe um ambiente de pecado que tenta nos fazer pensar de maneira errada e sentir de maneira errada. Gente, quanto nós somos estimulados por todos os lados. E na chamada geração da internet, é um negócio do diabo. Do diabo. O mundo está pronto para te vender aquilo que você quer. E depois que você fez a primeira pesquisa na internet,
pode saber que você vai ser traqueado naquele assunto o resto da sua vida. O resto da sua vida. Eu sou conhecido lá no meu serviço por comprador de passagens aéreas. Gosto de viajar, é uma boa coisa, não é? Então faço muita pesquisa para muita gente. Não tem jeito, depois da primeira pesquisa, todo site que eu entro me oferece uma passagem num hotel para aquele lugar. Mas se você acessou um site de pornografia, ou se você acessou um site de qualquer outro assunto, aquilo vai atrás de você o tempo inteiro. Satanás cria esse mundo para nós, para nos fazer cair. Vista a verdade do Evangelho e livre-se dessas coisas, porque isso vai confundir a sua vida. Satanás procura deixar a nossa mente confusa com falsa doutrina, falsos princípios, falsa informação, falsa moralidade, falsas afeições, falsas lealdades, falsos objetivos e falsos compromissos. Vocês que são visitantes, perdoem. Eu insisti nisso com a igreja sempre. Se tem uma coisa que Satanás vai te dizer lá no fundo do seu coração, é que você tem coisa mais importante para fazer do que estar aqui ouvindo esse pastor falar mais de 1 hora sobre esse tema. Tenho certeza disso. Tem coisa mais importante para você fazer. E as pessoas continuam caindo nesse truque. Continuam caindo nesse truque. Satanás quer lhe roubar a palavra, quer substituir a palavra de Deus na sua mente pelas suas próprias ideias perversas. Ele não gosta que você viva vida de pureza e ele vai colocar cobiça, inveja, ódio, todo tipo de coisa ruim na cabeça daquele que não se veste da verdade, da justiça e do Evangelho da paz. Essa semana, querido, coloca o cinto, veste a couraça e fique pronto para a guerra, porque o inimigo das nossas almas não quer nos ver bem. E alguns estão brincando com o destino da sua alma. Nós gostamos de brincar. É igual ficar andando na beirinha do precipício. Quem sabe eu não caio? Quem sabe? Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê ciência plena dessa chamada que nós temos.